Murilo Pajola, do Tarobá News, vai trazer informações sobre a ação que o Ministério Público ajuizou contra o município. O que está acontecendo? O município já acenou que na próxima segunda-feira abre o comércio de maneira flexibilizada, né? Abre, mas não abre assim de qualquer jeito, é tudo liberado, não. Vai abrindo aos poucos, com algumas medidas de prevenção. A construção civil já liberou. Agora chegou o Ministério Público, doutora Suzana, agora não, ela já tem essa postura já há um certo tempo, doutora Suzana, na opinião dela, com base nos dados que ela pressupõe que tenha, ela analisou tudo, analisa o cenário e falou, olha, eu acredito que não deve abrir. Então, ela fez o quê? Como o Ministério Público não tem esse poder de decisão, o Ministério Público não pode chegar no prefeito e falar, prefeito, não abra. Ah, mas Diogo, ela é promotora de justiça. Mas não tem o poder de falar, não abra. Quem tem esse poder? Talvez o juiz. Dependendo da situação, o juiz. Dependendo, nem juiz tem, viu? Nem juiz. Os poderes são juntos, mas eles ao mesmo tempo são independentes. Então, o que restou ao Ministério Público? Procurar a justiça para convencer um juiz a não deixar o comércio abrir. Quem vai falar conosco é o Murilo Pajola, ao vivaz conosco. Ô Murilo, nitidamente nós vamos enfrentar aí um período não de guerra, mas de uma discussão intensa em torno desse assunto aqui em Londrina, né, Murilo? Bom dia para você. Bom dia, Diogo. Bom dia aos telespectadores. É isso. Ontem, Diogo, essas entidades da sociedade civil, a ACIL, o Sincoval, que é o Sindicato da Indústria, aliás, o Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e o Sindicato da Construção Civil, então essas três entidades se reuniram com a promotora Suzana de Lacerda, lá na sede do Ministério Público, para tentar discutir e entender essa decisão da promotora de procurar a justiça para pedir novamente o fechamento da indústria, também da construção civil e impedir a reabertura do comércio a partir de segunda-feira. O prefeito Marcelo Bellinati já havia anunciado, já havia determinado a reabertura do comércio, em conjunto com as entidades, com o COESP, que é o comitê que avalia a situação de saúde de Londrina, mas a promotora Suzana de Lacerda, Diogo, entende que essa reabertura, o aumento do movimento de pessoas circulando na cidade, pode aumentar também os casos de coronavírus aqui na cidade. A promotora entende também que o comércio só deve ser reaberto após o município explicar, informar o Ministério Público e a Justiça qual é a estrutura hospitalar que o município dispõe para atender novos doentes de coronavírus novos casos que possam surgir após a reabertura do comércio. O juiz da primeira Vara de Fazenda Pública, o juiz Marcos José Vieira, ele recebeu ontem a ação assinada pela promotora Suzana de Lacerda e deu então para o município 72 horas para que a prefeitura se manifeste antes de emitir alguma decisão. Eu me despeço de você, Diogo. Antes vamos ouvir a sonora do Fernando Moraes, presidente da ACIL, depois de ontem, da reunião com a promotora Suzana de Lacerda. A prefeitura mostra que está com a estrutura pronta para, até foi falado em nível nacional que a cidade estaria pronta até para uma guerra, então a gente imagina que a gente tem as condições já de poder retomar nossas atividades. E a promotora, por outro lado, pede clareza, pede que mostre todos os aparatos técnicos que a prefeitura ainda não mostrou para ela. Então, por isso que a promotoria abriu essa ação pedindo uma transparência maior do município. O que todo mundo quer saber hoje, se der a pandemia mesmo, se Londrina está preparada para absorver todos os doentes. Então, ela não conseguiu essas informações e por isso que ela fez uma ação judicial. O juiz determinou que em 72 horas a prefeitura mostrasse tecnicamente o que ela está pedindo ali. O que a sociedade civil organizada quer é ajudar. Se a prefeitura não está estruturada ainda, nós podemos aí fazer articulações para poder ajudar. Se já estiver preparada, que a gente comece a voltar nossas atividades aos poucos. O município é considerado um dos municípios mais transparentes do Brasil. É isso que a gente pede agora, que a prefeitura mostre tecnicamente tudo o que a promotora pediu para que a gente possa voltar às nossas atividades. Olha,
é complicadíssimo você lidar com informação sobre o coronavírus. Preste atenção. O que pode se cobrar de transparência numa situação como essa? São os casos registrados. Há um histórico para a gente conseguir traçar um padrão de contaminação, né, versus tempo? Não há. Você pega cólera, você pega peste, sei lá o quê, você pega tudo que houve de tragédia em termos de saúde pública no planeta Terra e não há nada para a gente poder comparar efetivamente com o coronavírus, para a gente ter a certeza absoluta de chegar aqui e falar o seguinte: se abrir parcialmente, não vai ter problema nenhum. Ninguém vai ter essa resposta. Essa é uma pergunta cuja resposta não existe. Ponto final. Ninguém vai ter essa resposta. Nem Estados Unidos, nem Itália, nem França, nem nada. O que tem que ser feito nesse momento? Análise de momento a momento, de dia a dia, de instante a instante. Contaminado a contaminado, é um por um, e medidas sendo tomadas imediatamente. É operação de guerra mesmo, são várias pessoas analisando números instantâneos e ajustando as medidas instantaneamente, porque não há precedente.